Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Alma da Canção, movimento Alma da Canção, que é promovido pelas comunidades barrais de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Porto Belo, Santa Catarina e Guarujá, São Paulo. Nós temos a honra de apresentar toda semana esta Alma da Canção, que tem o objetivo de levar a música através do movimento Alma da Canção, falando dos ensinamentos barrais. Os barrais são aqueles que acreditam na unidade mundial, aqueles que acreditam na unidade de Deus, e hoje estamos juntos, sempre procurando trabalhar pelo bem do mundo e a felicidade das nações. Então, sejam todos muito bem-vindos. A você que está nos escutando, nos vendo pela internet, dê o seu like, dê a sua contribuição com a sua compartilhar, e assim o YouTube vai dizer, olha, aquele pessoal é bacana, faça a sua contribuição compartilhando, e é realmente um assunto que é muito interessante, e as músicas têm o objetivo de levar os ensinamentos barrais a todos os amigos de todos os recantos do mundo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para apresentar esta live comigo, eu convido sempre o meu amigo Max Willek e a querida Bia Rangel. Max, por favor, com você. Obrigado, Léo. Bom, nós iniciamos sempre com a Bia cantando algum trecho dos textos sagrados ou uma palavra oculta. Bia, por gentileza. Ok, boa noite a todos muito bem-vindos. Eu vou tocar uma palavra oculta do bem-amado. Ó meu servo, liberta-te dos grilhões do mundo. Desprende tua alma da prisão do ego. Aproveita tua oportunidade, pois não mais te virá. Te virá, ó meu servo, liberta-te dos grilhões do mundo. Desprende tua alma da prisão do ego. Aproveita tua oportunidade, pois não mais te virá. Te virá. Obrigado, Bia. Bom, eu gostaria de começar comentando um pouquinho sobre essa palavra oculta mesmo, onde Bahá'u'lláh, ele fala claramente que a gente deve se desprender do ego, né? Então, a gente deve se esforçar para se desprender do ego. E essa época de jejum, em especial, é um momento onde as portas dos céus estão abertas e Deus vai mandar chuvas de graças. Então, a gente pode fazer um esforço cada vez mais para se desprender do ego e se aproximar de Deus. Era isso que eu queria falar. Legal. Léo, uma canção para nós, então, antes do nosso querido Jairo fazer a sua participação. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, obrigado, Max, um trecho dos ensinamentos barrais, dos escritos de Bahá'u'lláh, onde ele diz que esta fé, ela tem por princípio
cada indivíduo que escuta sobre Bahá'u'lláh, ele deve ensinar, ele deve transmitir. Então, é uma ordem de Deus que os amigos que escutam sobre a fé Bahá'í, os ensinamentos de Bahá'u'lláh, que gostam dos ensinamentos de Bahá'u'lláh, que acreditam na unidade, que esses amigos promovam. Então, esta é uma grande oportunidade para cada um de nós ensinar a fé divina. Então, este é o trecho dos Escritos Sagrados de Bahá'u'lláh, em que ele diz: a pena do Altíssimo decretou e impôs a cada um a obrigação de ensinar esta causa. Deus inspirará, sem nenhuma dúvida, a qualquer um que de tudo se despreenda, salvo dele, e fará que as águas puras da sabedoria e das palavras sagradas jorrem e fluam copiosamente do seu coração. A pena do Altíssimo decretou e impôs a cada um a obrigação de ensinar esta causa. Deus inspirará, sem nenhuma dúvida, a qualquer um que de tudo se desprenda, salvo dele, e fará que as águas puras da sabedoria e das palavras sagradas jorrem e fluam copiosamente do seu coração. Muito lindo, Léo. Maravilha. Legal. Maravilhosa Obrigado, passagem. Que voz, hein? Obrigado. Eu sou fã número 1 do Léo, realmente Obrigado, querido. é grande músico e cantor também. Hoje nós temos o privilégio, né, de ter uma participação super especial do Jairo Destiar, lá dos Estados Unidos, e da Lourdes. O Jairo escreveu um conto sobre a história de José do Egito, né, que é bastante mencionado nas escrituras Bahá'ís. Bahá'u'lláh fala sobre isso, até um paralelo da vida dele com a de José. E eles vão fazer uma leitura, e não sei muito bem como vai se dar, mas com certeza vai ser maravilhoso. Então eu vou passar a palavra para o Jairo, se ele quiser fazer uma introdução, e Jairo e Lourdes, então, ficam com a palavra aí para apresentar, nos brindar, né, com essa joia que deve ser esse conto. Jairo, por gentileza. Só para dar uma explicação, a minha irmã mora no Rio, entrou, eu convidei algumas pessoas e ela entrou, mas eu acho que saiu, ela achou que estava na reunião errada, eu acho, não sei se... mas tudo bem. Eu acho que o Max falou exatamente o que eu ia dizer. Chegou a minha irmã Rosa, que mora no Rio. Bem-vindo, Rosa. E essa oportunidade de apresentar um conto, uma leitura, é uma oportunidade que o autor
guarda com muito carinho, porque é uma oportunidade muito boa. A gente faz esse trabalho sozinho e vê outras pessoas lendo, então é uma oportunidade. Agora, o José do Egito é uma narrativa que tem tanto na Bíblia como no Alcorão. E dentro das duas religiões, o islamismo e o judaísmo, e no cristianismo também, José tem uma importância muito grande do ponto de vista dos ensinamentos religiosos e do exemplo da vida dele. E essa história também é citada por vários poetas e teólogos e durante os séculos. Ele veio um pouco antes, ele era o bisneto de Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó. O Jacó era o pai de José. Então, antes de Moisés, ele se manifestou. Dentro da nossa tradição judaica cristã, fica mais como uma personalidade histórica, mas na tradição muçulmana, José é um profeta. E Bahá'u'lláh confirma o Bab, a primeira epístola do Bab, é a epístola que interpreta a história do José e dá um simbolismo profético, que ele mesmo é o José, ele mesmo, Bahá'u'lláh também é o José, que é um manifestante que vem de tempos em tempos. Eu peguei um exemplo pequeno da história, que é onde o José é jogado num poço e depois recolhido por um personagem que a Lourdes vai ler, que é o Hakim. Então, tem uma parte da história que é verdadeira, outra é uma invenção do autor, mas tem um significado também místico desse profeta de Deus que não é reconhecido, ou às vezes é reconhecido por pessoas mais simples, como aconteceu com Cristo, né? Então, essa é a ideia da história. Depois a gente podia falar mais. Então, a Lourdes vai iniciar uma parte assim, de 3 parágrafos. Se vocês quiserem dedilhar um pouco, uma coisa rápida, pode ser. Não, a gente não ensaiou, mas depois, então, a partir da segunda fala, ela usa dos escritos de Bahá'u'lláh. Então, acho que dura uns 12 minutos, a gente não ensaiou, então vamos ver como é que vai ficar. Só um pouquinho, uma coisa que eu vou tirar. Ok. Ok. Pode começar, Lourdes. O aguadeiro. Tadinho nem nome tinha. Era só o título do que fazia. Aguadeiro. Uns o chamavam de Fatá Alma, mas muitas vezes apenas de Fatá. Bocadinho, garoto, serviçal. Na caravana, seu trabalho era importante, mas desprezado. Trazia água aos camelos. Parece uma tarefa simples. Quem não quer água para beber no deserto? Aquela tarde, exigiu dele coordenação e esforço além da conta. 17 camelos saíram do Vale de Hebron. Os comerciantes carregavam traga-canto, bálsamo e mirra. Mesmo sendo da mesma tribo, cada qual era dono de sua montana e carga. O guia da caravana os conduzia até a terra do Egito, mais rica, mais poderosa. O trafegar dos camelos era lento, mas constante. Se parassem, o reinício poderia ser
penoso. Colocar todos em linha, no mesmo passo, leva tempo, esforço e muitas vezes sorte. Principalmente os animais de carga sem montaria davam muito trabalho ao parar ou reiniciar. Daí a importância de Kadim, o aguadeiro, o esquisito menino magricela, que corria entre os comerciantes ricos. Sentado com o guia, avistava um poço, sem saber se tinha água ou não, se podia ser bebida por camelos ou humanos. A caravana não parava. Ele saía correndo descalço, jogava um pequeno pote amarrado na sua corda, experimentava a água, depois cuspia, fazia de novo para ter certeza. Água só para camelo, ou então, Maim Tovim, esta dá para o Tagir. Ia a passos largos, pegava um balde maior com o guia, que já estava mais à frente. Distribuía a água entre os camelos, rápido voltava ao poço. Pegava mais e guardava em seu camelo. Já bem mais à frente. Ninguém parava. Ele corria. Quando a água era boa, boa mesmo, enchia o cantil dos mercadores. Dava mais trabalho, mas ele gostava. Jogavam moedas para Kadim. Ele guardava, vivia disto, destes trocados. Ordem de parada era só o guia que dava. Ocorria em lugares conhecidos, abundantes. Água, tâmaras, mel. Descanso, se muito necessário, por perigo ou exaustão. Mas parar agora e no poço de Dotã, que normalmente tinha água ruim, nem para camelo servia, impossível. Quando o aguadeiro descia correndo pelas areias, os demais zombavam dele. Aí vai o Fatah, atrás das moedas. Em Dotã, nem água, nem chuva tem, só lama. De cima de seus camelos, eles jogavam pedras de desprezo. Eram usadas para afugentar as bestas do campo, do deserto, açoitar os camelos empacados e humilhar Kadim. Vai ficar para trás, não vai nos alcançar, vai dormir com as feras do deserto. Sem ouvir suas vozes, corria, quase caiu na cova. Nem poço era em Dotã. Parou, olhou o fundo da Rafrat, do poço, e viu, melhor dito, sentiu algo diferente. Agora escutava as vozes das pessoas da caravana, o barulho dos camelos, sentiu o vento norte desta vez, que estranho. Será um sinal? Desceu seu balde lentamente. Com as mãos da esperança, jogou a corda da certeza e recolheu a vasilha com a água da vida. Esta corda já esfarrapada virou uma serpente, a serpente de Moisés. Depois um cajado e logo seguida o Urvatu Vutka, um cabo de força, se tingiu de ouro. Agora era o cetro, com pedras preciosas. Será aqui o reino de Simurgh? Continuou puxando, mas era seu corpo que descia. Tudo ficou escuro. Caí no poço. Contrário do que esperava. A água era cristalina, formando um espelho brilhante. O fosso era tão imenso como o mar.
Das águas saiu um jovem também brilhante, olhos de estrela. Subiu sem corda, voava sem asas. As águas do poço não molhavam, mas faziam voltas em seu corpo dourado. As ofensas dos comerciantes continuavam. Jogaram o menino no poço. Pega ele. Não, deixa morrer. Tingiram suas vestes de sangue para enganar o pai. Esse menino nem vale 20 shekels. Nem vale a pena parar a caravana. Cadim, perplexo, comparando as vozes de desprezo e a cena milagrosa, perguntou: quem és? O que é isto? Calmo, o menino responde: aparecem do reino do Espírito, aquelas luminosas joias de santidade na nobre forma de templo humano, manifestando a todos os homens, para que dessem ao mundo o conhecimento dos mistérios do ser imutável e revelassem as sutilezas de sua essência imperecedora. O que era um poço em frangalhos torna-se um túnel de luz, um oásis, ou será um jardim do Éden? Espelhos ornamentados, chão de estrelas, imagens fabulosas giram ao redor de Cadim, que diz: de onde vem tudo isso? Estes espelhos santificados, essas auroras da glória antiga, são, cada um e todos, os expoentes na terra daquele que é o orbe central do universo, sua essência e seu propósito final. São de Deus, repete várias vezes o serviçal. Agora os dois jovens sobem em direção à abertura do poço. Com voz eloquente, José segue. Estes espelhos recebem o conhecimento e o poder do Criador. Dele deriva a soberania. E esta beleza, a formosura que lhes adorna, o semblante, é apenas um reflexo de sua imagem. E o que revelam, um sinal de sua glória. Essa riqueza toda, de onde vem? Estes mensageiros são os tesouros do conhecimento divino e os repositórios da sabedoria absoluta, celestial. Escutando os gritos dos mercadores passando, sentado na borda do poço, Cadim diz: eles vão te matar. Que importa? Sim, mas... Se eu for sacrificado por suas mãos, Deus seguramente fará surgir outro que tomará o lugar deixado vazio com a minha morte. Pois este é o método usado por Deus desde os tempos antigos e será no futuro. E modificação alguma podereis encontrar em seu modo de proceder. Mas o teu corpo, tua luz, se tentarem ocultar minha luz no continente, ele, o mensageiro de Deus, com toda certeza, levantará a cabeça no próprio âmago do oceano e, alçando sua voz, proclamará: eu sou quem dá vida ao mundo. Mas você está nesta cova, neste poço. E se me arrojarem dentro de um fosso escuro, encontrá-lo-ão sentado nos cumes mais elevados da terra,
exclamando a toda a humanidade: veio o desejo do mundo, ei-lo em sua majestade, sua soberania e seu domínio transcendente. Mas eles são poderosos, são muitos, são... E se os sepultarem, mensageiro eterno, nas profundezas da terra, seu espírito, remontando ao ápice do céu, fará ressoar este chamado: eis o advento da glória. Vede o reino de Deus, o Santíssimo, o Clemente, o Todo-Poderoso. A figura mais insignificante da caravana tem a tarefa mais nobre: salvar o mensageiro de Deus do poço de Dotã. A corda sangrava a mão de Cadim. Ele puxou o menino para fora. José estava despido. O aguadeiro tirou as próprias vestes e o tocou. Ainda havia os restos do cabrito ao lado do poço. Os irmãos tiraram sua roupa, tingiram sua roupa com o sangue do animal sacrificado. Levaram ao pai, com a falsa pretensão de sua morte por um animal feroz. Agora, Cadim, com voz vibrante, ordena que a caravana pare. Ele que mal falava, com José do Egito no colo, abatido, faz com que todos admirem o jovem, o futuro mensageiro, o ministro do rei, que foi vendido como escravo, mas só o aguadeiro reconheceu. Então, muito boa leitura, Lourdes. Muito boa. Que lindo, Jairo. Olha, emocionante, realmente. Só para explicar, então, o principal é que a voz de José, que a Lourdes leu em diferentes partes, são dos escritos de Bahá'u'lláh, o Kitab Khan e do Dispensação de Bahá'u'lláh. Então, quando fala dos espelhos, é do Kitab Khan, é sobre o mensageiro que de tempos em tempos aparece no mundo com diferentes nomes para diferentes povos. E depois, essa citação de colocar no fosso é uma citação à história de José. Então, sempre isso aparece. Isso é um esforço que a gente tenta, assim como vocês, músicos, buscam, como a Bia, né, coloca música nas palavras ocultas, a gente tenta colocar dentro de uma história as palavras sagradas, respeitando, vamos dizer assim, as regras da literatura. Quer dizer, que tem que ser dentro de uma história, tem que ser dentro tem que ter um conteúdo, tem que ter um personagem. Então, vocês que fazem música é a mesma coisa. Você coloca as palavras, mas tenta harmonizar com as músicas. Então, essa foi uma... Eu fiz isso outras vezes, e principalmente quando a gente lê, se emociona com as palavras sagradas, que obviamente não foram faladas por José na época, mas
como nós acreditamos que todos os mensageiros vêm de Deus, eles falam, vamos dizer assim, a mesma língua. Então, é uma maneira de também demonstrar unidade. Outra forma de demonstrar unidade é que as histórias no Alcorão é um pouco diferente da narrativa da Bíblia, a gente está mais acostumado, então tem outros aspectos da história. Então eu misturei que saíram da Bíblia, hebraico, mãe, ouvintes, água boa, em hebraico, mas usei nomes árabes porque também a história também é contada pelos árabes, como Fatah Alma, desculpe a pronúncia daqueles que falam árabe. Fatah Alma, aqui é muito usado esse termo, o waterboy, quer dizer, o que traz água dos camelos, né? Então é a figura mais insignificante mais importante. E também um pouco da nossa cultura brasileira. Eu me lembrei da história da Maria Clara Machado, que ela faz a história de Natal contada pelo boi e pelo burro. Então, quando eu estava no segundo grau, na escola média, né? Mudou tanto de nome, high school, como é que chama? Eu era o boi numa festa de Natal. Então, é uma autora muito conhecida, a Maria Clara Machado, já faleceu ela, mas ela tem essas peças, A Bruxinha que Era Boa, e tem várias. Essa foi a primeira peça dela. O Boi e o Burro a Caminho de Belém. Então, ela conta a história do nascimento de Cristo na voz dessas duas figuras simples. Então, eu lembrei, vamos contar a história de José, contado pelo mais insignificante. Então, era uma coisa que puxa também a nossa cultura, assim como vocês, às vezes, colocam as palavras sagradas com músicas de baião, ou de rock, ou de chachada, essas coisas assim, porque, quer dizer, tem o gosto local. Então, esse era essa peça sempre me inspirou muito, o trabalho dessa escritora brasileira, que fez coisas lindas. Assim. Bom, é isso, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. O pessoal chegou um pouco depois da Farideh, chegou depois, mas eu acho que pegou uma parte. Legal, Jairo. Eu queria apenas dizer que fiquei bem comovida. Você fez um trabalho assim que tocou os corações da gente. Meu Deus, muito obrigada. Realmente vocês estão de parabéns. Sabe, a mamãe, ela ama Bahá'u'lláh, mas ela agora está velhinha, né? E ela conta a história da Bíblia, sempre conta a história dos apóstolos de Deus, sempre conta. E a gente nunca deixou de ouvir, mesmo depois que a gente se tornou Bahá'í, eu, a Bia, meu irmão, a gente sempre escutou, porque era uma forma de entender como é que se tinha chegado até aqui, né? Então, era assim, isso me trouxe muitas recordações, essa história, sabe? Uma coisa muito boa. Onde que a gente encontra o seu livro? Esse trabalho ainda não está publicado, ele foi bem recente, e eu não sei se eu ainda vou publicar essas histórias. Eu tenho outros livros, mas não. Esse, por enquanto, a gente está no forno. Eu queria que a Lourdes falasse um pouco, ela que leu tão bem.
Eu só tenho a agradecer a você pela confiança que depositou em mim para ler. E eu não conhecia, eu conheço a história contada pelos ocidentais, né? A partir do Velho Testamento, e não conheço na tradição islâmica, né? Como é contada essa história, mas parece que você fez assim pegou, né, de ambas as culturas, de ambos conhecimentos, e eu acho muito fascinante essa história, a história de José do Egito. Já foi contada em canal de TV, e já assisti, é bem impressionante, fascinante, né? E como você comentou, Bahá'u'lláh faz alusão a essa história, relaciona, né, a sua pessoa. Assim, bem emocionante, como você disse, quando, nas palavras de José, nos faz lembrar os textos sagrados de Bahá'u'lláh, né? E agradeço também o programa Alma da Canção por ter incluído essa parte, esse texto, né? Com certeza, sabendo que o que vem do Jairo é coisa boa. Sem então, dúvida. A gente só pode mesmo agradecer, e aprende muito com essas histórias, né? Muito obrigada, gente. Jairo realmente é um mestre da palavra. Como na literatura a gente tem prosa e verso, né? O Léo também fez um filme musical, agradeço, foi assim de ultíssima hora, ele foi seguindo o texto, e agradeço o trabalho, mas era para dar esse ritmo, principalmente na primeira parte, que o aguadeiro corria para lá e para cá, e tal, e depois era uma parte mais mística e mágica, e depois era uma parte, vamos dizer assim, muito elevada das palavras de Bahá'u'lláh, usando a boca do José. Agradeço. Nós é que agradecemos. Como eu estava dizendo, nós temos prosa e verso, né, na literatura. Nós poderíamos dizer que na música nós temos canções cantadas e canções faladas, né? Vocês fizeram uma canção falada, uma música falada. Teve esse efeito maravilhoso na alma da gente, ao menos na minha. Realmente me tocou muito, fiquei emocionado, foi lindo, lindo, lindo. Parabéns, Jairo, parabéns, Lourdes. Obrigado por vocês trazerem essa joia, né, e darem essa maravilhosa contribuição ao nosso programa. O Léo gostaria de falar. Léo, por gentileza. Eu acho que a conexão do Léo deu uma travada aí. Talvez eu podia disponibilizar no... Eu não sei, a gente normalmente usa o Rouxinol para... Eu já estou fazendo uma versão um pouco mais assim, burilada, e eu posso mandar. O que você acha, Max? Eu mando para o... Isso, pode mandar para mim que eu distribuo aí. Tá. Está mexendo lá no Tá vídeo? bom, aí é um tema. Ok. Tá bom. Vocês me escutam, queridos? Léo, você gostaria de falar? Vocês me escutam? Sim. Sim, Léo. Ok. Sim. Queridos, gostaria de mencionar aqui o que o querido Jairo falou. Queria fazer um agradecimento em nome da alma da canção, em nome de Bia, Léo e querido Max,
a gente quer agradecer o privilégio de ter a honra, não é, de receber aqui você, Lourdes e Jairo, fazendo esse lindo trabalho, registrando esse lindo trabalho. Vai ficar no nossa história, Alma da Canção. Antes de ser publicado um trabalho tão lindo como esse, apareceu na Alma da Canção. É a alma que aparece primeiro, não é isso? Então, graças a Deus, nós temos aqui o privilégio de receber vocês dois e transmitindo para os amigos essa linda peça, eu diria que é um teatro falado, porque vocês conseguiram falar e descrever para um cego, não é? Quem escutar essa história vai perceber com perfeição, porque vocês são detalhes. É o que o querido Tom Araújo chama de magérrima, não é? É uma fala ou uma canção que tem uma imagem, vocês transmitem essa imagem que a gente sente. Eu senti aqui, acompanhei vocês. Então, queria dizer que esse momento é muito especial na vida da Alma da Canção, e aproveitando o momento, quero dizer que parabenizar aqui, fazer um agradecimento ao querido Max e à querida Bia, porque amanhã, dia 9, está fazendo um ano. Repete aí, Elzinho. E esse movimento, a Alma da Canção começou. Começou com o dizer. Convidei o Max. Disse. Mas a Alma da Canção iniciou em 9 de março do ano passado. Então, amanhã nós estamos fazendo um ano de Alma da Canção. Realmente está sendo algo muito além do que a gente imaginava. Participação dos amigos, como esse programa tem se desenvolvido, maravilhoso. E agora uma nova modalidade inaugurada por Jairo e Lourdes, trazerem histórias e dramatizarem. Com certeza. Algo que vai fazer parte, vai passar a fazer parte do nosso programa. Bom, como a Alma da Canção tem que ter canções e canções com alma, eu vou cantar uma canção agora, cujo título é Para Sermos Livres. Surgiu do céu à terra, feito orvalho da manhã, fertilizando os corações, brotam vidas como flores. Bahá'u'lláh, de Deus a glória, um brilho feito à luz do sol. Não há mais trevas, não há mais véus, já é possível a todos nós sermos livres como o ar, sermos livres como a luz, sermos livres como um ser libertado pelo amor. Bahá'u'lláh, de Deus a glória,
brilho feito à luz do sol. Não há mais trevas, não há mais véus, já é possível a todos nós sermos livres como o ar, sermos livres como a luz, sermos livres como um ser libertado pelo amor, libertados pelo amor, libertados pelo amor. Que poema, meu Deus! Libertados pelo amor, o amor de Deus, realmente. É a verdadeira liberdade, né? Muito bem. Vê se o pessoal... Então, Senhor Idelvi Giordani levantou a mão, já tem algum tempo. e Devir, por gentileza. Bem, amigos, é uma grande alegria estar aqui. E normalmente eu não estou mais participando de encontros porque estou assim com dedicação praticamente exclusiva nos projetos locais. Mas hoje à noite abri uma exceção para vir aqui e dizer uma coisa que eu tive vontade de dizer num outro encontro que tivemos e ele não deu oportunidade. Então, de manhã eu vou entrar uma noite dessas para falar o que eu queria falar naquela noite, naquela oportunidade, né? Dizer o seguinte, que a alma da canção é a alma da canção com duas asas. Léo Soares, alma, Bia Rangel e Max, as asas da alma canção. Isso que eu queria dizer. Que lindo, que lindo. Nossa, que lindo, meu Deus! A alma da canção tem duas asas, Bia Rangel e Max. Então, era o que eu desejava ter dito. Vim aqui hoje de noite para falar isso. Tive essa oportunidade maravilhosa de ouvir esse relato feito aqui nessa história que assim, praticamente é um certo elo entre três religiões importantes, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e quatro, inclusive a fé Bahá'í, onde o Bab, né, abre a sua missão, revelando para o primeiro crente a história do manto, né? Então, praticamente, é uma história que permeia as religiões, né? E, assim, quando eu era cristão, quando eu era assim, fazia parte da Igreja Católica, eu nem só conhecia o nome do Alcorão porque dizia que tinha um Alcorão, né? Mas agora, como Bahá'í, a gente começou a ler um pouco também do Alcorão, né? Para ver o que diz lá, porque é uma revelação divina, né? E achei muito interessante a história de José no Alcorão. Olha, é interessante ler, porque é muito, muito, muito... Ela é bem completa, com detalhes que no Antigo Testamento não tem. Inclusive, achei uma comparação aqui no Alcorão sobre a história de José, onde tem uma pequena, vamos dizer, diferenciação no texto da Bíblia e do Alcorão. Eu vou ler antes o Alcorão. Diz o seguinte: José, no Alcorão, a história de José,
capítulo 12, versículo 4, que diz o seguinte: quando José disse ao pai: Pai, vi um sonho, 11 estrelas, e o sol e a lua prostrados diante de mim. Respondeu o pai: Meu filho, não contes tua visão a teus irmãos, porque armariam uma cilada contra ti. Essa é a colocação do Alcorão. E na Bíblia Sagrada, né, no mesmo texto, aqui temos, então, na Bíblia Sagrada, esse texto no Gênesis 37, né, capítulo 37, versículo 10, que diz o seguinte: 37, versículo 10. Está aqui. Disse ele, né, ainda um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas prostraram-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e a seus irmãos. Veja que a diferença do Alcorão para o texto sagrado da Bíblia. No Alcorão, o pai pediu para não contar, para não... E na Bíblia, né? Então, eu assim, para mim, pessoalmente, o que é válido no meu coração, para mim, eu acho que mais correto é o Alcorão, porque sai da missão, do ensinamento do profeta. E a história antiga, o Antigo Testamento, é um relato que vem né, lá do início, e a perfeição aqui está nesse contexto aqui, dessa colocação, que vi essa diferençazinha. Mas, parabéns, Jairo, adorei. Deu para fazer uma viagem com o seu relato, fazer uma viagem olhando as figuras dos amigos e percorrendo aquele deserto, aquela areia, aquele sol e aquele aguadeiro, né, buscando poços para nutrir a sede dos camelos do povo que fazia aquela caravana. Foi uma viagem maravilhosa, né? E realmente é confortante, né? É confortante essa associação de história relatada e trazendo aqui um fio entre as revelações divinas. Parabéns, muito bom. E a alma da canção e as asas de coração. Parabéns e continue o trabalho. Obrigado, Idemir. Que contribuição maravilhosa. Realmente muito interessante. Alguém mais quer fazer algum comentário? Podem abrir os microfones, fazer comentários, sugestões, opiniões. Aqui é um espaço extremamente democrático, todos têm voz. Só para dizer que no grupo Rouxinol vai trazer o Fazim, que é um jovem Bahá'í que estuda muito os escritos do Bab e tem a interpretação da epístola da história de José segundo o Bab. Então, ele vai explicar isso de uma maneira muito profunda, o assunto é muito detalhado. Eu também pesquisei no livro do Saidi, que é um Bahá'í scholar nessa área, e então explica um pouco como foi a interpretação do Bab da história de José. É bem forte, muito simbólica, muito profunda, e também é diferente, e existem diferenças,
mas tudo, no fundo, são alusões, metáforas do poder de Deus, da constância que os servos devem ter, da harmonia, né? Falando em música, da harmonia que a gente deve ter com os ensinamentos, com os nossos irmãos de fé e pessoas da comunidade. Então, isso é bem interessante. Vai vir, eu acho que o João Davi talvez sabe o calendário melhor, mas, se não me engano, está marcado uma vez por mês, ele vai aparecer. Esse jovem Fazinho, que mora em Brasília, ele vai falar sobre a narrativa da epístola a interpretação do Papa sobre a Surê, né, de José, capítulo 12 do Alcorão. Por isso vocês me ouvem? Se ninguém tem mais nenhum comentário. Oi, Você me ouve, Léo? Max? Sim. Ai, que bom, graças a Deus. Peço desculpas porque minha conexão não ficou boa, não é? Só queria completar aqui o meu comentário. Queria parabenizar as mulheres nesse dia 8. Parabéns a todas as mulheres. Nós temos, no mínimo, uma na vida da gente, no mínimo. E aí para frente são mulheres e mulheres que em todos os lugares fazem diferença. E aqui lembrar da grande Tahirê, não é? Que deu o pontapé inicial nesse grande processo da emancipação das mulheres. Não é, Bia? Parabéns, parabéns. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí do outro lado do vídeo que esteja nos escutando, né? Que Deus abençoe e a alma da canção seja a alma das mulheres. Então, Léo, você poderia continuar nessa pegada e cantar uma música para nós. Puxa vida. Queridos, eu gostaria de aproveitar, então, a fala do Jairo, dizer que nós recebemos uma poesia, não é? E gostaria de fazer para vocês aqui é o exílio de Bahá'u'lláh, é um pouquinho da história de Bahá'u'lláh, resumida. Então, a poesia diz o seguinte: vindo da terra de Dario, o exilado acampou na margem do rio, e de lá ele proclamou que era o filho que voltou na glória do Pai. Ele encantou em Bagdá, mas exilado foi morar numa cidade na margem do mar. Chegou lá em Acá, soldados surraram o jovem rei. O que será que ele fez pra tanto sofrer? Será que ele é de Jessé? Será o filho de José e de Maria? Ele encantou em Bagdá, mas exilado foi morar numa cidade na margem do mar. Chegou de Bagdá, Bahá'u'lláh. Chegou lá em Acá.
Gente, eu agradeço muito. Que isso, hein? E o Léo, para aplaudir o Léo, a gente tem que Não é ele brincadeira, não nos vê. Então, eu não, sugiro a esse todo mundo abrir o rapaz. microfone e vamos aplaudir o Léo. Obrigado, querido. Muito bom, Léo, obrigado. Então, Isso! amigos, Gente, eu falando vou. Irmã, me liga, tá? Liga aí. também temos o correio aqui, né? Tá. Maravilha. É, Que temos, bom, né? claro, aproveitar a oportunidade, né? Por que não? Com Correio certeza. elegante. Então, amigos, olha, Tchau, gente. ninguém mais quer fazer nenhum Eu vou aparecer de comentário, novo, com nada. certeza. Gente, mas é só olhar para o Léo que a gente, né, entende logo o coração dele. Olha lá, você olha para ele, o sorriso, a canção, e você vê logo o coração dele. Verdade, verdade. Ai, É um meu coração Deus. maravilhoso. Queridos, eu Aquele realmente puro, estou puro, muito bondoso e contente. radiante, né? Obrigado. Tchau. Marcos, Tchau, querido, gente. Obrigada. Eu vou voltar, tá? obrigado Com vocês. certeza. Tudo Agora, bem. tá vendo? Eu pedi a Abdul-Bahá aqui. Abdul-Bahá, pelo amor de Deus, esse computador é novo, entendeu? Me ajuda a entrar lá na mesma hora. Se tivesse pedido Então, antes, não tinha tido tanto problema. que bom, que maravilha. Tchau, gente. Obrigado por Tchau. ter vindo. Tchau. Nada. Bia, quer falar alguma coisa de encerramento? Léo? Queria agradecer a presença de todos. Foi mais uma dessas reuniões, para mim, maravilhosas, né? E a gente só faz abrir a reunião e se colocar à disposição das pessoas e de Deus. E aí vem os presentes, né? Como Jairo, Lourdes, para encantar a nossa noite. Foi muito bacana mesmo. E é isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima quarta-feira. Max, querido, Oi. eu queria agradecer a você e a querida Bia, como bem disse aí o nosso participante com muita competência, ele conseguiu descrever o Léo protegido pelo Max e a Bia. Aí, muito bom, viu? Parabéns. E Devir que falou a poesia. Beleza. Maravilha. Então, amigos, espero vê-los na próxima quarta. Tragam seus amigos, familiares. É bom a gente ter uma boa participação. Sempre enriquece muito nossos encontros. Então, um grande beijo a todos. Um ótimo Obrigado, fim de querido. Boa semana. noite para todos. Até na próxima quarta. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Mais uma vez, obrigado, Léo. Obrigado, Jairo e Lourdes. Obrigado, Rosa, por vir. Grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Amiga, Jairo. tchau. Parabéns a todos. Parabéns a nós.